São 8h11. Vamos dar início aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Vou iniciar a gravação. Bom, pessoal, eu queria inicialmente dar uma boa noite a todos vocês e agradecer pela participação de todos aqui. É um momento particular, é uma festa. Eu gostaria de agradecer de forma particular a todos que nos ajudaram ao longo desse ano. E quando eu falo em colaboração, eu falo em contribuição financeira, falo também daqueles que de algum modo colaboraram com o seu tempo, então, para desenvolver projetos em parceria, projetos para a OAB, ou mesmo para aquele nosso membro que colaborou de forma individual, para difundir, para disseminar, para proclamar as boas novas. Agora tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Então, que também nos ajudou a ir disseminando, colaborando e proclamando, então, as boas novas que são trazidas pela revelação. Eu também gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que ao longo do ano estiveram conosco, participaram das nossas atividades, seja organizando salas, seja organizando grupos de estudos, né? E o trabalho de todos vocês aí permitiu que a gente possa chegar aqui hoje e dizer que o movimento urantiano ele teve um ano fantástico, né? E conforme vocês vão poder perceber mais tarde aí, pelos números que vão ser mostrados aos senhores, né? Eu queria também aproveitar esse momento aqui para agradecer de forma particular a diretoria, que me ajudou demais aí, trabalhou demais ao longo desse ano. Eu gostaria de agradecer a Estela, a Desirê aí por todo o trabalho, à frente dos grupos, à frente da coordenação das salas, à frente da recepção dos novos. Queria também agradecer ali ao Flávio, nosso vice-presidente, que tem sido aí de estimável contribuição, né? A experiência dele aqui tem sido de enorme valia para nós, né? Queria também agradecer ao Magela, né, que está sempre colaborando conosco aí, nos ajudando, colaborando também, enfim, organizando o grupo Manauara dele lá. Então, obrigado também, Magela. Queria também agradecer de forma particular aí ao Marcos Dalmolin, que tem feito o trabalho de coordenador do nosso grupo de comunicação. Obrigado, Dalmolin. Muito do que a gente realizou aqui ao longo do ano tem sido foi em razão, né, da tua colaboração, do teu trabalho. Então, muito obrigado, diretoria, a todos os demais. Eu queria também aproveitar a participação aqui de alguns membros que já participaram ao longo desses anos aí da diretoria, seja como membro, seja, enfim. Eu sempre gosto de lembrar que se hoje o movimento urantiano consegue se organizar, consegue se apresentar, consegue estar aqui e mostrar um projeto, mostrar alguns resultados a vocês, é em razão do trabalho feito por todas as diretorias anteriores. Então, novamente, aqui o meu muito obrigado a todos vocês que participaram, colaboraram, estiveram e sustentaram a Associação Urante por tanto tempo. E qual é a razão de nós estarmos aqui hoje nessa reunião? Então, eu poderia dizer que a gente está aqui porque o nosso estatuto prevê que nós estejamos, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que nem todos vocês saibam, mas o nosso estatuto ele prevê que nós tenhamos pelo menos uma reunião, pelo menos uma Assembleia Geral Ordinária, e essa Assembleia ela tem que acontecer para aprovação das contas do exercício anterior, né? Esses números já foram apresentados para os membros do Conselho, já houve aprovação da parte deles, não houve nenhuma ressalva, mas de qualquer modo, esses números, esse balanço, ele foi encaminhado via e-mail para todos os membros efetivos que têm direito à voto. Todos eles receberam ao longo da semana, ao longo dos últimos dias, cópia desse balanço. Eu até queria também aproveitar para pedir, porque não existe regramento a respeito de como, até porque normalmente essa nossa assembleia ela ocorre dentro do nosso encontro anual. Esse foi um ano atípico,
né? Então, nós não tivemos encontro. Então, a forma que nós encontramos para dar cumprimento ao nosso estatuto foi fazer uma assembleia virtual. Então, eu também queria aproveitar e pedir para aqueles membros efetivos que receberam comunicado via e-mail, que receberam uma cópia do estatuto, que têm direito a voto, que se manifestassem através do chat ali, no sentido de colocar se concorda, se aprova o balanço, se há alguma ressalva a ser feita, enfim, porque daí nós vamos arquivar essa votação e para todos os efeitos legais vai ser a nossa Assembleia Geral Anual, ordinária. Tá? Bom, mas já que existia a previsão estatutária de que nós tivéssemos uma reunião, um encontro, a gente partiu dessa ideia e nós resolvemos fazer, então, alguma coisa maior. Né? A gente resolveu convidar vocês para, na verdade, celebrar. Eu chamo assim, comemorar, né? E rememorar algumas dessas realizações que a gente conseguiu realizar aí ao longo desse ano, né? Mas afora isso que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouco, e daí eu vou pedir para que o Dalmolin apresente aí um pouco desse trabalho que a gente fez, um pouco do que a gente pretende desenvolver ao longo de 2021. Eu acho que o motivo maior de nós termos convidado a todos para estar aqui na verdade, para renovar o convite que nós temos feito a todos os senhores aí para que participem conosco, né? Venham nos ajudar, venham trabalhar conosco, venham dividir conosco esse sonho de nós termos uma associação orante que seja cada vez maior, cada vez mais participativa, né? Eu, particularmente, eu tenho uma crença que todo aquele que leu e foi tocado pelos ensinamentos do livro de Urântia, ele guarda o desejo de que um dia os ensinamentos do livro estejam presentes no nosso meio, né, no nosso ambiente, que esses ensinamentos façam parte da nossa família, enfim, que de um modo geral, esses ensinamentos trazidos, essa revelação trazida pelo livro, ela acabe por guiar toda a nossa sociedade. E para que isso um dia possa se tornar realidade, faz necessário que cada um de nós aqui, né, faça a sua parte, faça o necessário para que nós trabalhemos nessa disseminação, né, para que nós consigamos ter uma estrutura para que um dia a gente consiga aí ter condições de receber todos esses estudantes que um dia vão bater a nossa porta, né, buscando por mais informações, buscando conhecer mais da revelação. Eu acredito que, na verdade, esse trabalho de trazer o buscador da verdade até nós, ele não é nosso. Seria muita pretensão nossa acreditar nesse sentido. Pelo menos eu penso assim. Mas eu entendo que é o nosso trabalho, em particular da associação, né, criar estruturas, então, e estarmos preparados, termos condições de receber essa pessoa quando ela vir nos procurar. Tá? Dito isso, eu novamente agradeço a presença de vocês. Eu vou daqui a pouco passar a palavra para o Dalmolin para ele mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vai desenvolver. E eu queria fazer um pedido a vocês, que já são nossos membros associados, que já estão lá cadastrados conosco, já são participantes efetivos, já votam. Ao longo desse ano, a gente experimentou algumas ferramentas ali para facilitar a comunicação com o nosso associado. Algumas dessas ferramentas não funcionaram, e agora, há poucos meses, a gente acabou investindo um pouco numa outra ferramenta que tem respondido à nossa demanda, ela tem se mostrado a contento. Então, eu vou pedir para que você, que já era cadastrado, né, para que você novamente procure pelo nosso site e faça novamente o seu cadastro. Embora nós tenhamos aí boa parte das informações suas, é preciso que você novamente entre lá, até para que você possa criar uma senha, um login, para que você possa, então, ter acesso ao nosso site. A nossa ideia é que essa ferramenta, no futuro, ela permita que essa comunicação com o nosso membro ela seja muito mais fluida, né? A gente tenha muito mais facilidade para esse diálogo, ok?
Então, novamente, eu agradeço a todos aí. Eu queria pedir para que o Dalmolin, por favor, apresentasse para nós um pouco aí do que a gente fez e um pouco do que a gente procura, tem ideia de fazer ao longo do próximo ano. Por favor, Dalmolin. Legal, Milton, obrigado. O que nós conversamos e nós decidimos fazer, eu vou dar uma rápida passada por todo o planejamento que nós fizemos em abril deste ano, porque tem pessoas novas, né, que talvez não tenham visto, e logo no final eu vou mostrar todas as ações feitas em 2020 e qual vai ser o planejado para 2021. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, interrompam, perguntem, vamos conversando a respeito. Esse trabalho, ele foi feito junto a toda a diretoria da OAB e foi um trabalho que nós terminamos em abril praticamente, em maio nós começamos a implementação, junho, e foi uma experiência muito bonita, porque depois de todos nós entendermos realmente qual é a nossa proposta, né? Proposta de valor, qual é o valor que nós queremos entregar para as pessoas em relação ao livro de Urântia, nós partimos para a parte mais importante, que é a parte da implementação. E para isso, a diretoria, né, todos nós, eu não faço parte da diretoria, mas eu sou um colaborador, nós nos reunimos sem faltar uma semana, todas as terças-feiras, às 6h30, 1 hora, para discutir o planejamento do começo ao final, as ações. Então, o que foi bacana é que, apesar de nós termos muitas atividades para fazer, principalmente na parte de infraestrutura, nós fomos passo a passo. Toda semana a gente discutia o que vai ser feito essa semana, todo mundo saía correndo atrás. Na semana seguinte, foi feito, não foi feito, como a gente caminha. E isso se mostrou absolutamente efetivo, porque ninguém ficou sobrecarregado, ninguém ficou com excesso de atividade. Nós fomos distribuindo na medida do possível e com poucos colaboradores, então praticamente era a diretoria toda que fazia, e a coisa caminhou muito bem. Eu acho que foi uma lição para todos nós, e isso daqui que vocês vão ver agora é um trabalho de toda a diretoria, e foi muito bonito ter participado desse processo aqui. Realmente foi um aprendizado, acho que para todos nós. Então, eu vou passar rapidamente pelo planejamento, principalmente para os que não viram ainda, né? Os que já viram vão ter a oportunidade de relembrar aquilo que nós nos programamos para esse ano aqui. Primeiro ponto super importante, então, é a proposta de valor da OAB, e o nosso slogan é trabalho de equipe e serviço, e foi exatamente como nós trabalhamos dentro da diretoria esse ano todinho, como trabalho de equipe e serviço, cada um se dedicando e trabalhando em equipe. E um dos nossos focos, quer dizer, o maior do nosso foco, posso dizer assim, durante este ano, foi a questão da educação. Porque o livro ele é muito claro em relação a esta parte da educação. Não basta apenas a leitura do livro. O livro, a educação, ela envolve mais. Ela envolve um entendimento, uma mudança e praticamente você poder praticar aquilo que você lê. Se nós ficarmos só na leitura do livro, nós somos leitores. Se realmente nós estudarmos o livro, entendermos os livros, nós vamos conseguir praticar o que ele fala aqui no documento 71. E ele fala que a educação é a ocupação maior da vida, e não só aqui, a gente vê que em todo o nosso caminho, dentro do superuniverso de Avona, até chegar ao paraíso, é estudo e educação. Então, ela deve continuar durante toda a vida e de um modo tal que a humanidade possa gradualmente experimentar os níveis ascendentes da sabedoria mortal, que são o conhecimento das coisas, que está ligado à ciência,
a compreensão dos significados. O que significa tudo isso que nós estamos passando? O que significa as nossas experiências nesse mundo? A apreciação dos valores, que são os valores de Deus, que são os valores do paraíso, que são os nossos, que corresponde ao que nos conduz em direção ao paraíso. A nobreza do trabalho, o dever, que é o serviço, e é fazer esse trabalho por todos. A motivação das metas, que é a moralidade. O amor pelo serviço, o caráter, e a clarividência cósmica, que é o discernimento espiritual. E então, por meio de todas essas realizações, muitos ascenderão à ultimidade da realização mortal da mente, a consciência de Deus. Então, a educação é algo extremamente importante e foi isso que foi o foco principal da OAB, principalmente em 2020 agora. O objetivo desse documento, então, é estabelecer um modelo sustentável de atuação e que atenda às normas que regem a Urante Associação Internacional, assim como as expectativas dos associados em relação ao estudo, disseminação e vivência do livro de Urante. Difundir, envolver e integrar todos os membros da associação para que entendam e participem ativamente em como alcançar os objetivos definidos aqui no planejamento, e direcionar os colaboradores ativos através de metas claras, a fim de que tenham foco no essencial, possibilitando assim o sucesso individual e coletivo, e principalmente o sucesso do movimento. O nosso modelo de atuação, então, da Urantia, como é que nós vamos atuar, né? O que é um modelo de atuação? O modelo de uma iniciativa, que nesse caso é de uma iniciativa da Urantia, determina a razão da sua existência. Por que existe a Urantia Associação do Brasil? No que ela atua e serve às pessoas e à comunidade? Quais suas ambições futuras e como deve trabalhar para atingir seus objetivos, cumprir a sua missão, que nós vamos ver qual que é, e buscar incessantemente a sua visão. A visão é o que direciona o planejamento estratégico, é onde a gente quer chegar, aonde nós queremos chegar em relação ao livro de Urantia no Brasil. Ela descreve a forma como uma iniciativa cria, entrega e captura esse valor para entregar para o mercado. O valor não é valor monetário, mas é valor de alguma coisa que você quer entregar para as pessoas e que, nesse caso, são as informações que contém a quinta revelação de época. Ela mostra a lógica, isso é importante, de como a iniciativa irá atuar através da satisfação de uma necessidade do cliente, do mercado, da associação, programas sociais, governamentais. Isso vale para todo tipo de iniciativa. Permite facilmente visualizar como a estratégia deve ser implementada através de uma estrutura organizacional, seus processos e sistemas para atingir objetivos propostos, que foi exatamente o que nós queremos mostrar para vocês, quais foram os objetivos de 2020. Então, a nossa primeira parte é falar da proposta de valor. O que é a OAB? Qual é a razão da sua existência? Qual a necessidade da comunidade que nós estamos atendendo em relação ao livro de Urantia? Qual o nosso objetivo? O que a gente quer efetivamente com o livro de Urantia perante a sociedade? Quais serviços a OAB oferece? Porque não adianta ter uma associação e você não ter serviço nenhum. Você ficar lá esperando, né? E qual é o valor para o associado? O que nós entregamos para os associados para que eles efetivamente possam tomar contato com o livro de Urantia, aprender aquele ensinamento e colaborar servindo com toda a comunidade. Então, todo o nosso planejamento, ele teve como base o estatutos vigente da Urantia Associação do Brasil. Primeira coisa, então, o que é a OAB? Ela é uma organização de natureza civil, privada, apartidária, não religiosa, mas ecumênica, cultural e espiritualista, constituída de livres pensadores e, como guardiã da revelação de O Livro de Urantia, baseia-se nos ensinamentos e princípios desse livro. Como é que ela se constitui? Ela é constituída como uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos. Então, tudo aquilo que é arrecadado é reinvestido dentro da própria associação.
regida por estatutos próprios e pela legislação específica que vem da UAI, né, com a finalidade de atuar no seio da comunidade nacional e internacional, buscando a consecução de seus objetivos com duração indeterminada e gozará de autonomia financeira e administrativa. Como ela se orienta? Todas as atividades da OAB são orientadas pela prática dos ensinamentos revelados no livro de Urântia, cujos princípios são formadores de um bom caráter e promotores da evolução espiritual do gênero humano, na construção de uma sociedade mais justa e verdadeiramente humana. E com quem a OAB é associada? A OAB é um ramo da Urântia Associação Internacional, que é licenciada pela Fundação Urântia, e instituída no Brasil, na cidade de Curitiba, em 19 de 2 de 2016, estando sujeita às regras e normas da licenciadora e à legislação brasileira nos aspectos cíveis e legais. Então, vamos entender agora o que significa tudo isso, né? Qual é o slogan? O que é o slogan? Ele resume uma característica de alguma coisa que você quer fazer. E a característica do trabalho da OAB é trabalho de equipe em serviço. Qual é a essência da associação? Qual é a alma? Ela, bem ou mal, apesar de quem é guardiã da integridade é a fundação, mas não deixa de como ser associada à UAI e à fundação, ela não deixa também de ser guardiã da integridade e disseminadora da revelação de O Livro de Urântia. Qual é o objetivo da associação? É incentivar o estudo e disseminar os ensinamentos do Livro de Urântia. Aí como que a gente vai fazer isso? O como é a nossa missão. É a razão de ser de uma iniciativa, o propósito pelo qual trabalham e se esforçam os seus colaboradores, que é incentivar o estudo e disseminar os ensinamentos, promovendo ações e desenvolvendo projetos de caráter particular, comunitário ou em parcerias, com a finalidade cultural, espiritual e de pesquisa, visando a elevação da consciência humana com base nos ensinamentos do Livro de Urântia. O importante notar aqui que a nossa base são os ensinamentos do Livro de Urântia, mas que a gente não está excluindo o que existe no mundo, porque a pesquisa, ela não só visa o livro, mas com todos os adiantamentos que tem no mundo, para que a gente possa também integrar nisso e corroborar com o que nos informa o livro. A nossa visão, o que nós pretendemos ser no futuro? Ser o suporte e referência em relação ao Livro de Urântia do Brasil. Por que se pôs ser o suporte e referência? Porque nós temos visto ao longo desse ano que as pessoas não sabiam que existia associação. Grande parte dos associados, das pessoas que entraram, nos novos estudantes, não sabiam que existia, que o Livro de Urântia tinha uma associação por trás. Então, o nosso principal objetivo é construir a OAB como uma referência em relação ao Livro de Urântia. Pensou no Livro de Urântia? Tem a OAB, que legal. Onde as pessoas possam buscar informações, tirar dúvidas, estudar, interagir com a comunidade e colaborar na expansão da disseminação do livro e de membros associados à OAB. É importantíssimo a gente ter mais membros associados à OAB. A força de uma associação depende da qualidade e da quantidade dos seus membros também. E quais são os valores que são prezados, né? Os valores dizem respeito aos princípios que orientam todas as posturas da iniciativa e de sua equipe, que é aquilo que realmente importa em como a gente deve atuar no dia a dia. Primeiro, praticar os ensinamentos, cujos princípios são formadores de um bom caráter e promotores da evolução espiritual do gênero humano, na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Buscar a transcendência através dos ensinamentos do Livro de Urântia como meio de conscientização e evolução espiritual das pessoas. Difundir o conceito de religião pessoal e de filosofia e cosmologia compatíveis com o desenvolvimento intelectual e cultural do homem. Adotar a prática de ações democráticas e cultivar a fraternidade universal. Isto é extremamente importante, sem distinção de raça, idade, gênero, crença ou nacionalidade, como requisito para disseminar os ensinamentos do Livro de Urântia em todo o território nacional. A coisa mais importante aqui é em relação às crenças.
porque nós temos pessoas que chegam com todas e as mais diversas crenças, e é uma função, e eu diria assim, pelo próprio espírito do livro, uma obrigação dos seus membros acolher as crenças diferentes, aceitá-las, estudá-las e ajudar a elevar essas crenças de acordo com os ensinamentos do livro de Urântia. Posicionamento. O que nós queremos como AB, né? Que é o lugar que uma iniciativa ocupa na mente do público em geral. Quando alguém pensar no livro de Urântia, ele vai falar, puxa vida, o livro de Urântia, a OAB é uma referência em relação ao livro de Urântia, por disponibilizar ferramentas que ajudem no entendimento cósmico e espiritual do livro. Então, isso é a essência da fundação. E quais os serviços que a OAB presta? Estimular a formação de grupos de estudos, organizar e promover o estudo minucioso do livro de Urântia através de grupos de estudos, seminários, conferências, workshops, palestras e fóruns para a troca de ideias e experiências. Publicar informes, boletins e obras correlatas para informação da comunidade sobre o andamento do movimento e sobre os ensinamentos do livro. Manter atividades em mídias para a comunicação com interessados, leitores e associados. Dar apoio às iniciativas dos associados para a divulgação e ao estudo do livro, desde que estejam de acordo com as normas da OAB, e desenvolver instrutores e orientadores, que é uma coisa que eu acho que é importante e que a gente tem que ter um trabalho, todos nós concordamos que a gente tem que ter um trabalho focado no desenvolver instrutores e orientadores. O que a OAB não faz? Assistencialismo, intermediação com instituições religiosas e políticas, indicações de prece, estímulos ou apoio a canalizações dirigidas. Qual é o valor que a OAB entrega para o sociedade? Por que uma pessoa deve ser membro da OAB? Para ter um senso de pertencimento e de existir socialmente, que nos ajuda no desenvolvimento do relacionamento grupal. Estimular o trabalho em equipe, com base no nosso desenvolvimento no superuniverso, que é a base para o nosso desenvolvimento no superuniverso. Acessar inúmeras ferramentas de suporte para estudo e melhor compreensão dos ensinamentos. Manter coesão entre estudo, vivência e disseminação do livro. E uma rede social dedicada aos associados. Essa rede social não funcionou muito bem. A gente está com uma... Mesmo porque eu acho que nós mesmos não puxamos muito, mas nós estamos com uma ideia de lançar um fórum para complementar isso daqui. E por que a OAB é importante? Essa pergunta, ela veio principalmente porque existe um ponto que é o seguinte, por que a gente deve... Só um minutinho, pessoal. Por que a gente deve realmente dar a importância à OAB e continuar com esse tipo de associação e continuar com esse tipo de trabalho? Primeiro, ela é importante em relação ao livro de Urântia, porque é a base de sustentação legal no Brasil, por ser um braço da UAI. Por sua vez, a UAI representa a Fundação Urântia, órgão que fornece as diretrizes para a distribuição e ações em relação ao livro. Por disponibilizar ferramentas para estudo e melhor entendimento do livro. Por estimular e fornecer suporte à disseminação, que corresponde ao ponto de partida para a divulgação do livro de forma nacional. A OAB é a forma de manter a coesão entre o estudo e sua vivência, e a disseminação do livro através do erro e do acerto. Com a implantação do planejamento, a OAB terá um direcionamento claro e objetivo, tendo a possibilidade de crescer como associação. Em relação aos associados, é aquilo que a gente comentou lá, é uma forma de existir socialmente, o que nos ajuda no desenvolvimento e relacionamento grupal, estimular o trabalho, equipe e o serviço para o nosso desenvolvimento, pelas inúmeras ferramentas para achar soluções compartilhadas para os problemas que nós mesmos causamos, e redes sociais dedicadas a membros. Alguma dúvida até aqui? Ficou claro os objetivos do que vem a ser a associação? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não? Então, eu vou seguir em frente. Se tiverem dúvidas, parem e perguntem, tá? Muito bem. Já que nós definimos aquilo que efetivamente é a forma de atuação da OAB, o próximo passo é
Como que nós vamos comunicar isso para o mercado? Como é que nós vamos... O mercado são as pessoas, né? Como é que nós vamos comunicar as pessoas? Primeiro ponto que a gente tem que saber, qual o segmento de atuação? Para que pessoas nós queremos comunicar sobre o livro de Urântia? Quais canais que nós vamos atuar para informar da existência do livro de Urântia para essas pessoas? Como é que vai ser o processo da pessoa se associar à UAB? E como é que a UAB vai se relacionar com essas pessoas de forma geral? Então, primeiro ponto, segmento de atuação. Pessoas, religiões e movimentos espiritualistas, quer sejam espíritas, mórmons, evangélicos, ufólogos, terapeutas, alternativos, que estejam interessados em expandir sua consciência cósmica. Os movimentos, médicos e outras entidades de classe. Para nós, todas as pessoas são bem-vindas. Nós temos que ter esse espírito de acolhimento e de respeito às crenças que chegam junto à comunidade urantiana, né? E quais são as características dos leitores que nós identificamos que chegam para cá? Geralmente já buscaram a verdade em instituições e movimentos religiosos, estão insatisfeitos com a superficialidade dos dirigentes de suas religiões, que não responde a todas as dúvidas além do que elas pregam, começam a perceber uma falta de coerência entre religião e ciência. Apesar de reconhecer o valor do Nu, muitos sentem dificuldades de evoluir suas crenças e querem comparar e encaixar os ensinamentos do livro de Urântia nos livros sagrados que eles estudam ou estudaram. Muitos se decepcionam ao saberem que o caminho espiritual não é um caminho de flores e tranquilidade. Procuram respostas para o que ocorre após a morte, conhecimento da hierarquia cósmica, Deus, principalmente a questão da reencarnação, que é um ponto que todos chegam aqui e sempre é uma recorrência das dúvidas que traz devido à informação do livro. E uma coisa curiosa que está acontecendo ultimamente, muitas pessoas estão chegando através de sonhos com a palavra Urântia, outras que acharam que apareceu, voltou do banheiro, a palavra Urântia estava escrito no computador, ninguém sabe como. Então as pessoas estão chegando de formas muito variadas, tá? Muito interessante observar isso, né? E como é que nós vamos comunicar? Como é que nós vamos nos relacionar com a comunidade? Então, nós decidimos fazer um veículo de comunicação abrangente, coisa que foi até curiosa, porque ela foi totalmente de acordo com a época da pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, as mídias sociais, nós estamos no Facebook, WhatsApp, reformulamos o site, blog, canal no YouTube, informes, boletins e publicações correlatas para a informação da comunidade, eventos, não pudemos fazer seminários presenciais, nem conferências, mas tivemos tudo de forma virtual, e-mail marketing e livro gratuito na internet em áudio, que nós finalmente vamos ter um livro em áudio dentro de um ano. E como a associação irá captar membros? Primeiro, nós temos que expandir o banco de dados da UAB, nós temos um pouco mais de 76 membros, tivemos problema nesse semestre aqui, vocês vão ver nós decidimos usar uma ferramenta gratuita, e o Genaro fez um trabalho maravilhoso tentando acertar essa ferramenta, mas não conseguiu. E nós vamos fazer ações juntos aos seguidores do ciclo de palestras de Urantia Draw, para essas pessoas que já pertencem, né, que são os seguidores desses programas no YouTube, eles possam saber da existência da Associação Urântia e se juntar a nós. Relacionamento. O nosso objetivo em nos relacionarmos com as pessoas é captar novos associados e ampliar o relacionamento com os membros atuais, coisa que nós conseguimos ampliar um pouco o relacionamento, mas o problema do nosso banco de dados atrapalhou. E a forma de relacionamento vai ser o WhatsApp, e-mail, sala Zoom, boletins informativos, que nós já fizemos 2 publicações, redes sociais, grupos presenciais que ainda não tem, e novos membros, né, de acordo com os canais de comunicação e com a comunidade geral. Receita. Financeiro. Bom, quais são hoje as receitas que a OAB tem? Contribuição voluntária, inscrição do evento anual que não tem,
doações para fins específicos, como o audiobook, nós vamos ver o que foi feito, e venda de livros, que também representa uma renda para a OAB. Os associados contribuem, em média, entre R$50 e R$200 com a OAB, e para o audiobook, nós estabelecemos uma contribuição mensal durante 12 meses de R$200, para que a gente poder efetivamente pagar, porque nós tivemos que contratar um profissional para tanto, e também recebemos doações esporádicas, né? A nossa questão crítica sempre, apesar de todo o trabalho feito esse ano pelo Flávio e Desirê, é como gerar mais recursos para suprir as necessidades da associação e fornecer melhor suporte aos membros em suas iniciativas. Infraestrutura. Obviamente que quando você tem todo um trabalho de uma proposta de valor, você tem uma comunicação, você precisa ter infraestrutura. Então, qual a infraestrutura que a OAB tem que ter para poder ir para o mercado? Físico, nós não temos necessidade de uma sede por hora, porque está todo mundo trabalhando de casa. Recursos humanos, fora os que contribuem por livre e espontânea vontade com trabalho na OAB, nós, por uma questão dos estatutos, tem que ter um conselho representativo, uma diretoria de serviço nacional, que é a DSN, tem que ter uma comissão judicial, associações locais e comitês de serviços. Associações locais a gente não tem ainda. Então, isso daqui, se alguém quiser detalhes, está no Estatutos, título 3, capítulo 1 da estrutura e das atribuições. Informática. Nós temos despesas com website, com RunHub, com site, com sala Zoom. Nós hospedamos a plataforma da escola, do Moodle, dentro do nosso sistema, e sistema de relacionamento com o associado. Intelectual, nós não temos fonte, a nossa fonte intelectual é o próprio livro de Urântia, e financeiro, que a gente precisa como recurso, é recursos financeiros para poder manter e desenvolver a OAB. Quais são as atividades chaves? Isso mostrei em abril, só para vocês terem uma ideia, eu não vou detalhar. Quando você vai no Estatutos, você tem que ter todas essas comissões, têm atividades detalhadas lá dentro. É uma burocracia sem de fazer gosto. E a Diretoria de Serviço Nacional, que é essa diretoria que hoje está toda reunida aqui, além de tudo, né, ela tem que fazer todas essas atividades aqui, que essa reunião faz parte, né, elaborar orçamento anual, orçamento e projeções da OAB, prestar contas das receitas e despesas do exercício anterior ao Conselho Representativo, e aí vai, convocar assembleias. Então, tem muita gente trabalhando por trás que a gente não vê, principalmente o pessoal da diretoria e os que fazem parte desse conselho aqui. E no dia a dia, quais as atividades que quem está na frente tem que ter? Principalmente o contato com os membros, administração dos fornecedores da infraestrutura e administrativa, administração das iniciativas apoiadas pela OAB, reuniões semanais da diretoria para execução e acompanhamento do planejamento, distribuição de atividades para os colaboradores, pequenas tarefas que nós estamos lançando hoje, esse programa, que é uma forma da pessoa não criar um comprometimento, mas ela pega uma pequena tarefa e executa do começo ao final. Coordenação financeira para arrecadação de fundos, coordenação das salas de estudos virtuais da OAB e comunicação com a comunidade. Quem são nossos parceiros? Nós temos o escritório de contabilidade, nós trocamos agora o escritório de contabilidade recentemente, o Vela For You, que nos ajuda na parte de sites e mídias sociais e nos dá todo o suporte em infraestrutura, os bancos e o Gustavo Encerra, que é a pessoa que está lendo o audiobook para nós, é um profissional, e por sinal já até digo, ele está fazendo um trabalho incrível. E quem apoia a iniciativa da OAB é a UAI, a Fundação Urântia e a Associação Latina. Custos. Quais são os custos mais importantes que a gente tem? Com o audiobook, que conta com 7 doadores fixos, né? Como a associação não tinha recursos suficientes para poder bancar o audiobook, nós decidimos buscar 10 pessoas, já conseguimos 7 como doadores fixos mensais. Armazenamento do audiobook, que nós vamos ter que pagar, querendo ou não, porque não dá para deixar só no gratuito.
escritório de contabilidade, eventos nacionais que não houve esse ano, doação de livros, sala Zoom, site, hospedagem do servidor, renovação de domínio, que não é caro, despesas, impostos, taxas, e o Vela For You. Essa daqui é a nossa estrutura de custos por hora. Está faltando aqui o CRM, que nós tivemos que comprar essa ferramenta de relacionamento com o cliente, porque o nosso gratuito não funcionou. Bom, passada essa infraestrutura básica, então vamos agora entender os nossos objetivos para o biênio 2021. Primeiro, gerar recursos financeiros para suprir a necessidade da associação e oferecer melhor suporte. A nossa meta era conseguir R$3.000 por mês de doações, criar um canal de comunicação padronizado com a comunidade, utilizando-se de todos os recursos midiáticos disponíveis até 2021, disseminar o livro para os diversos segmentos de caráter espiritual ou não, captando novos leitores e aumentando a quantidade de membros afiliados de 73 para 500 até 2021, sendo 150 em 2020, 350 em 2021, sendo que nós perdemos a meta de 2020 devido à questão do problema com o nosso banco de dados. Não adianta você fazer uma ação para chamar as pessoas, se elas não podem se cadastrar, vai dar problema, né? Aumentar a quantidade de grupo de estudos de 15 para 25 até 21. A Estela também não teve muito o que fazer, porque todos os grupos estão virtuais. E prover a infraestrutura necessária para a implementação do planejado. Para poder cumprir tudo isso, nós dividimos a UAB em 5 áreas de trabalho. Primeiro foi o administrativo financeiro, que é administrar e gerar recursos financeiros. Segunda área de comunicação, que é criar e disponibilizar materiais e conteúdos para comunicação e divulgação do movimento urantiano, utilizando-se de todos os recursos midiáticos disponíveis. A disseminação, que é disseminar o livro nos diversos segmentos de caráter espiritual ou não, captando novos leitores e aumentando a quantidade de membros afiliados. A bem da verdade, a comunicação, ela é uma área que dá suporte tanto à disseminação como a grupo de estudos. Tudo que se precisa de material, eles teriam que pedir para a área de comunicação. E aí a comunicação sai, né, para fazer a disseminação, o grupo de estudos sai para propor estudos. Grupos de estudos, que é crescer a quantidade de grupos presenciais e virtuais, estimular e manter a qualidade dos estudos nos grupos. Isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas se desanimam. Com o tempo, um grupo vai desanimando. Como é que a gente mantém e estimula essa qualidade dos grupos de estudo? E infraestrutura, que é implementar, dar suporte e manter a infraestrutura digital necessária para o funcionamento das iniciativas da UAB. É importante notar que, apesar de nós termos 5 áreas, todo o trabalho, né, e o fato da gente colocar 5 áreas, o objetivo foi estruturar e organizar para um crescimento futuro. Porque, na prática, as atividades estão sendo executadas por todos os membros da diretoria e alguns colaboradores. Então, a ideia das áreas é você já ir tendo uma estruturação e conseguindo os colaboradores para cada área, para que ela vá caminhando por si só. Só que, por hora, toda essa parte aqui está sendo feita pela diretoria. Bom, quais foram as estratégias para a área de administração, né, e financeira? Engajar membros através do trabalho em equipe e serviço, fomentar as relações internacionais, ampliando a presença do Brasil junto ao AI e a Fundação Urante América Latina, criar uma categoria de membro contribuinte, contribuição mínima de R$20, a meta é R$3.000 até o final de 2020, artigos para venda no site, loja UAB, ofertas de livro pelo site e taxa de inscrição em encontros naturais. O que foi feito? Objetivo, campanhas mensais. A meta em 2020 era 3.000, nós conseguimos 3.000, pusemos uma meta de 5.000 por mês para 2021. Recursos para o audiobook. O audiobook está custando R$24.000. Nós temos 7 colaboradores fixos com 200, que colaboram com R$200 por mês, mais doações espontâneas. Para 2021, a gente quer conseguir mais 3 colaboradores fixos, assim o audiobook está totalmente financiado
e não se precisa, num certo sentido, pegar recursos da UAB para complementar o pagamento, né? Um banco de dados, que é o cadastro de relacionamento com associados, nós pensamos em testar uma ferramenta gratuita chamada Nuvens, e no final da história, nós tivemos que contratar agora, 2 semanas atrás, uma ferramenta profissional, porque não funcionou apesar de todos os esforços. Então, agora já estamos implementando a nova ferramenta. Começamos o processo de vender 150 livros para os associados com desconto, que é de R$40 mais frete. E vamos agora lançar o trabalho, engajar os membros no trabalho de equipe e serviço. Então, nós estamos lançando hoje o programa Pequenas Tarefas. O colaborador ficará responsável por pequenas tarefas, sem ter a responsabilidade de ter uma obrigação fixa com as áreas. Então, isso daqui foi o que foi feito na área de administração, no administrativo e financeiro. Novo escritório de contabilidade, esqueci dessa parte aqui, está contratado. Implementar a plataforma da loja. Nós vamos ter realmente uma loja através do nosso site, a gente vai implementar esta loja aqui, e as vendas no site devem começar agora em março de 21, como canecas, outras coisas que vão ajudar a reforçar o caixa da UAB. Apoiar a iniciativa dos associados, e nós temos esses apoios, nós temos tanto os Anjos, que foi uma iniciativa da Rosângela Altarejo, que já tem 11 áudios publicados, e a Escola Urântia também é apoiada pela UAB, e a Sala Latina, onde nós emprestamos a sala Zoom para eles no domingo. Área de comunicação. A nossa estratégia é informes, boletins e publicações, atuar em todas as mídias sociais, e-mail marketing, criar materiais para eventos, como eu disse, a área de comunicações dá suporte tanto à disseminação quanto a grupos de estudo, canal WhatsApp dedicado a novos leitores para recepção e boas-vindas de tirar dúvidas, sala Zoom dedicada a novos leitores, rede social e o livro em áudio. O que foi feito? Estar presente em todas as mídias sociais, vocês vão ver o resultado daqui a pouco, né? Temos 111 vídeos disponibilizados a partir de junho para cá, que é muita coisa, e a nossa meta aqui já é rever alguns conteúdos do site. O nosso site ficou pronto logo em julho e a gente já quer rever o site para melhorá-lo ainda mais. Informes, boletins e publicações correlatas. Nós produzimos um informativo lançado em setembro de 2020 e nós vamos manter esse informativo de forma trimestral. Os eventos, né, reuniões anuais, palestras e workshop. O que nós fizemos? Conteúdo novos estudantes. A reunião anual foi adiada. E houve muitos eventos, workshops, e principalmente o evento do Natal. Agora, o ano que vem, nós vamos começar com o grupo Novos Estudantes 2 e vamos ver se a gente efetivamente faz o evento anual. Isso daqui está listado aqui, mas deveria estar listado, a bem da verdade, em disseminação, mas, como falei, todo mundo está trabalhando em todas as áreas. Videoteca. Uma das nossos objetivos é ter uma videoteca organizando todas as apresentações por temas. Então, você está estudando o documento 70. Você está com dúvida de alguma coisa, você vai lá, vai ter um vídeo de alguém que está falando sobre o que é o documento 70 que você pode estudar. Então, o Milton se esforçou muito, junto com o Genaro, para conseguir a videoteca. Eles queriam algo assim muito bonito, mas não deu certo. Mas não tem importância, foi uma questão técnica. Eu não sei quando vai ficar pronto, mas a videoteca é importantíssimo para a gente. Site OAB, nós vamos reformular, né? Ele é a base para todo o relacionamento com associados. Nós temos a rede social feita, ela foi instalada, mas não está sendo muito utilizada. Nós estamos pensando ver o que fazer, talvez migrar para um fórum no Telegram. E disponibilizar o Nu em áudio. O áudio foi contratado, ele deve ser finalizado até dezembro de 2021. Vamos rezar para que isso seja verdade. Para vocês terem uma ideia do que nós tivemos, os novos estudantes, que depois se transformou no grupo Artesãos Celestes, nós conseguimos, em menos de 3 meses, mais de 100 pessoas, como nesse grupo aqui. Temos 20 vídeos publicados e 17 estudos feitos com eles. 20 vídeos porque alguns dos estudos foram divididos em 2 partes.
Projeto Anjos, 11 vídeos publicados. Audiobook, 3, ele já está lendo o documento 8, né? Logo, logo nós já vamos estar no 8. Café Urântia, 12 vídeos, 46 estudos. A Maratona Urântia Brasil, foram 6 estudos. A Maratona Latina Sader, foram 5 vídeos com 5 estudos. Cerimônia de Natal, foram 10 vídeos com 10 estudos. O grupo de Curitiba tem 6 vídeos publicados, mas eu acabei me perguntando para ele quantos estudos foram feitos, mas é um grupo particular. E o Urântia Debates tem nenhum vídeo, mas tem 27 estudos. Com isso, nós publicamos 67 vídeos, desde julho para cá, e 111 estudos foram feitos. O Milton levantou a semana passada, já foram vistos 8.800 visualizações, o tempo médio de exibição está 1,9 mil, e tem 305 inscritos já nesse canal aqui, isso em 6 meses de atuação, para vocês terem uma ideia, né? Então, aquela história de deixar material disponível para todos, efetivamente está sendo feito de todas as formas possíveis. Disseminação, né? O principal objetivo da disseminação é captar os leitores, só que como o nosso banco de dados não estava pronto, eles não puderam fazer. Então, esta área aqui foi totalmente feita pelas outras áreas, e a gente espera que com a implementação agora do software de relacionamento com associados, a gente consiga tirar o atraso e criar efetivamente essa área que não tem nem ninguém cuidando dela, por sinal. Grupos de estudos. A ideia do grupo de estudos, por que o banco de dados é tão importante? Porque é usado do perfil dos associados na base de dados. Algumas pessoas até reclamaram que a gente pediu muitas informações, mas não é porque a gente é Receita Federal, nada disso. Essas informações eram para justamente a Estela poder pegar, entrar no banco de dados e sugerir a criação de novos grupos, quer sejam virtuais ou presenciais. Porque a gente precisa saber onde a pessoa mora, qual é o seu CEP, e atuar nesta região para ajudar na criação de grupos de estudo. E convidar pessoas para participarem dos grupos atuais. Outra função do grupo de estudo é estar em contato constante com os grupos para saber o andamento e estimular os estudos. Sugerir estudos dirigidos a atividades grupais. Por que não, por exemplo, a gente pegar os vários grupos que tem, dar um tema para eles desenvolverem e apresentar para todo mundo? É uma coisa bonita a gente começar a integrar esses grupos de estudos em estudos dirigidos, né? Estimular os encontros regionais, que foram cancelados. A gente teria um para BH em fevereiro desse ano, já estava tudo programado, mas acabou não dando certo devido à pandemia. E suporte da diretoria e engajamento de mais pessoas na iniciativa. Hoje, eu fiz um levantamento, a Estela fez uma readequação em julho dos grupos das salas Zoom, e vai fazer outra agora para 2021, para deixar a coisa mais dinâmica. Nos grupos do WhatsApp, nós temos, nos novos estudantes, que virou Artesão Celeste, 111 pessoas. O Café Urântia tem 36 pessoas. O Elub tem 135 pessoas. A Escola Urântia tem 81 participantes. O Sou Urântia, que é o do Malvorian, o grupo do Malvorian, tem 36. O AB Oficial, 197. A Urântia Rio Grande do Sul, 40. E a Urântia School, 39. O que importa isso daqui? Muitos, obviamente, que estão aqui participam de todos os grupos. O que nos importa de verdade é saber o oficial, porque o oficial, teoricamente, todo mundo que está aqui vai estar aqui somente uma vez. Então, nós temos 197 pessoas agregadas na OAB oficial, que significa que é o universo que nós estamos lidando hoje de, entre aspas, associados, né? O resto está distribuído aqui. Tem gente que participa no Café, participa no Elub, na Escola Urântia. Então, o que nos importa é este número aqui, que é importante. Tá? E agora, para esse ano próximo, aqui vai entrar o Novos Estudantes 2. Essa foi uma experiência muito bonita dos Novos Estudantes, porque o grupo ficou tão unido.
ele foi tão acolhido pelo WhatsApp, pelas apresentações, que eles mesmos decidiram permanecer juntos e mudar o nome do grupo para Artesãos Celestes, e é um grupo que funciona, tem uma harmonia incrível, é uma beleza isso daqui, o que faz a gente saber acolher as pessoas que chegam ao movimento. Isso daqui é uma lição que todos nós teríamos que, como quem cuida do movimento urantiano, entender melhor, para ver como o acolhimento, o respeito às pessoas é super importante. Para a Estela reestruturar grupos, a meta de 2020 foi feita, ela vai ter uma nova reestruturação agora. Se ela vai conseguir aumentar para 25, a gente não tem ideia, mas pelo menos um grupo novo foi criado, que foi os Artesãos Celestes, né? Nós temos 8 virtuais e 7 presenciais. Novos estudantes, que vai começar agora em fevereiro e provavelmente outro em agosto, a gente vai ver como que vai ser o andamento. Desenvolver um programa para orientadores e instrutores, nós queremos fazer, esqueci de pôr aqui. Primeiro é desenvolver o programa. Até maio nós vamos ter um programa desenvolvido, mas é um programa desenvolvido, porque isso não é só ter aula do livro. Ele envolve muito mais coisas, e nós queremos realizar o primeiro curso já no início de agosto, para desenvolver orientadores e instrutores. A parte de infraestrutura, que é o Genaro, que cuida, ele trabalhou belamente no banco de dados, ele desenvolveu a rede social, ele realmente provisionou todas as ferramentas que a gente precisava, ele deixou o nosso site seguro, acertou a segurança, nós compramos espaço de banco de dados, porque já não dava mais. Logo mais eu vou estar em contato com ele para a gente atualizar o site da UAB em várias coisas. E ter o backup, hoje nós estamos com backup de tudo, tudo seguro, para que a gente não perca mais, como aconteceu no passado. Tinha acho que 2009, nós perdemos tudo por ter sido hackeados, né? Então, hoje nós estamos trabalhando de uma forma bastante segura. Então, o sistema para relacionamento com associados, nós tivemos que comprar o programa, ele está implementando, a rede social está implementada, o site foi desenvolvido, nós vamos atualizar, manter o armazenamento e segurança do banco de dados está ok. Programa de vendas do livro, o Genaro desenvolveu em 2 dias para que a gente pudesse colocar no site e poder vender os livros. A videoteca, eu rezo para que até março esteja pronta. Audiobook, nós tivemos que comprar também a questão de armazenamento, ele está realizado, e manter no YouTube, que é gratuito, e no Spotify, que nós temos que pagar. E a plataforma da loja, o Genaro também está desenvolvendo, e a nossa meta, eu não sei direito, é lançar agora, talvez no primeiro semestre do ano que vem. Bom, para tudo isso que vocês viram, a gente precisa de ajuda, né? Então, para que as pessoas não tenham que ter a responsabilidade de ter reuniões com a comunicação, com todo o grupo, a nossa ideia é fazer as pequenas tarefas. Eu esqueci de pôr isso lá, vamos ter um glossário do Lu em português bem mais completo, eu já estou conversando com uma pessoa que ela vai fazer esse glossário para nós. Nós precisamos de alguém para ajudar no gerenciamento da loja Urântia, um responsável pelo site, tanto manutenção e atualização, porque o Genaro não dá conta, um responsável por todas as redes sociais, mesmo que ache pessoas para ajudar, sugestões de artigos para o informativo, formatação do informativo, que a Neuza, que está nos ajudando, ela que fez formatou esse último informativo, ficou muito bonito, desenvolvimento da videoteca, e produção de vídeo para o YouTube informando sobre a OAB e convidando para associar-se. Isso daqui eu vou estar conversando com o Genaro, provavelmente em janeiro, para a gente começar a fazer e pedir ajuda a algumas outras pessoas. Pessoal, é isso. Alguma dúvida? Algum ressentimento? Alguma reclamação? Senão vou passar o chapéu aqui. Só isso, mano? Olha, você vê que não é pouca coisa, né? Vocês viram que não é pouca coisa, né? Não é brincadeira, né? Parabéns. Poxa.
É muita coisa. Eu quis passar por tudo Planejamento para atualizar estratégico. todo mundo, né? Porque a gente falou, mostrou isso em abril, mas é bom atualizar todo mundo para vocês verem que o que a diretoria está fazendo está bastante consistente. A gente se apoiou tudo naquilo que foi feito no passado e agora a gente conseguiu, com a base de tudo estruturado no passado, estamos construindo o segundo degrau, que é ir para frente, né? Oi, na verdade, boa noite a todos. Não cumprimentei todo mundo aí. Esse planejamento, na verdade, ele é um planejamento estrutural, né? Que ele deve ficar aí por anos, né? Sofrendo melhorias ao longo do tempo. Porque a ideia, quando se começou a fazer esse trabalho, era exatamente, né? O Dalmolin e os demais, era que se fizesse alguma coisa para 2 anos. Mas pela extensão, na verdade, e pelo detalhamento, na verdade, vocês viram que iria alguma coisa para 10 anos aí, né, naturalmente, que sofrendo melhorias. Isso eu acho que é muito importante, tá? Porque ele dá uma estruturada na organização da OAB, entendeu? Ele finca algumas alicerces que são importantes para a continuação do trabalho todo dos futuros presidentes, vices e diretoria, enfim. Então, a nossa preocupação agora é que realmente essas funções, né, sejam mais distribuídas, porque, né, o que está se fazendo aí, né, é o trabalho de 4, 5, 6 pessoas, né, principalmente também o Milton está muito sobrecarregado, está fazendo muita coisa, né, além do trabalho de planejamento ter sido montado praticamente por Dalmolin, com a ajuda de todos, mas a gente está com muito acúmulo de funções aí. Então, as pessoas que realmente puderem colaborar em qualquer função que foram relatadas nesse planejamento é muito importante, porque às vezes não precisa ser 1 hora por dia, às vezes pode ser meia hora por semana, enfim, 5 minutos. São disponibilizar de um tempo mínimo assim, mas que vai ter uma ajuda bem importante assim nesse trabalho aí que é um trabalho de equipe, né? Os números estão todos colocados aí sobre os nossos orçamentos para o próximo ano aí, né? E a gente tá buscando recursos aí, né? E tem praticamente nesse grupo que está aqui, né? Estão os grandes pessoas que estão colaborando aí, né? Na parte financeira, né? Também na parte da estruturação de todo o site, enfim. Mas é importante que todos que puderem, de alguma forma, colaborar monetariamente, braçalmente, mentalmente, né, que o façam, porque o trabalho realmente é árduo, né? Então, a gente está fazendo isso, na verdade, com uma intenção maior sempre, né, que é divulgar o LU, né, enfim, é fazer a vontade do pai em última análise, né? Então, a participação de todos é fundamental. E é legal porque a gente acaba se divertindo, porque essa história dos livros, o Milton acabou virando o correio de embalar os livros. Então ele pôs toda a família para embalar e ele vai para o correio despachar os livros, pessoal. E a gente se diverte, né? No fundo, nós damos risada junto, a gente fala, e agora como é que a gente faz? E a coisa está saindo. Essa que é a beleza do trabalho de equipe e serviço. Eu acho que esse é o espírito que a gente tem que levar e levar para todo mundo, né? Trabalhar junto. E realmente essa questão das pequenas tarefas é fundamental para a gente, porque depende, lógico, das novas diretorias, dos novos presidentes, o trabalho. O Henrique montou a base, ele estruturou, e esse trabalho que a gente está pondo por cima agora realmente vai para a eternidade, porque um planejamento vivo, ele é um planejamento dinâmico. Vocês viram que de abril para cá nós tivemos que mudar algumas coisas, porque é tentativa e erro. Não deu certo, vamos fazer outras. Então, o planejamento vivo é dinâmico, e a base daquilo que nós pensamos que tenha que ser a OAB está montada. A não ser que alguém venha com uma ideia muito diferente e genial. Mas a área de disseminação, a gente nem começou a fazer nada, a bem da verdade. Fizemos muito na parte de comunicação de deixar tudo disponível, mas de sair disseminando tudo, ainda não deu para se fazer nada, né? Então, é um trabalho que nós temos que também abraçar quando a coisa da pandemia melhorar um pouco mais. Obrigado, Marcos.
Obrigado, Flávio. Bom, nós continuamos aberto aí, né, as perguntas, os questionamentos de vocês. A gente está aqui para isso. E eu reforço o que disse o Marcos e o Flávio. É importantíssimo aí que, na medida do possível, e vocês queiram, vocês colaborem, né? A gente vai lançar, ao longo dos próximos dias, esse projeto Pequenas Tarefas, a gente vai levar para as redes, né? E daí eu peço para que, na verdade, muitos dos que estão aqui já nos apoiam, já nos ajudam, né? Várias pessoas, né? Mas à medida que novas pessoas queiram se engajar, queiram participar, queiram colaborar, nos procurem, né? Procurem a mim, procurem a Estela, procurem a toda a diretoria, né? Vocês vão ser muito bem recebidos, a gente vai ficar muito grato por qualquer colaboração que haja, ok? Eu não sei se a Estela, a Desirê, Magela ou qualquer outro queria trazer mais alguma coisa. A palavra está aberta a quem queira participar, por favor. Nilson, eu só quero reforçar uma coisa que você disse, para que os que já são associados entrem no site para refazer o cadastro. Porque agora que a gente contratou o CRM, parece que agora a coisa está funcionando, né? E isso só pode ser, como a pessoa vai ter que fazer uma senha, então, assim, é o associado que tem que fazer. A gente não tem como transcrever o que está no cadastro antigo, né? E as pessoas que forem se associar agora, entrem também no site para fazer a inscrição, para se associar, tá bom? Obrigada. Obrigado, Zé. Eu só quero agradecer. Eu acho que a pandemia, se a gente olhar o lado bom, ela fez com que a gente crescesse bastante nos grupos de estudo virtuais, e mesmo as pessoas que não estão colaborando diretamente com tarefas da UAB, mas só o fato de participarem dos grupos já é um crescimento, um engrandecimento para todos nós. Não parece, mas cada um que participa dá a sua contribuição e faz com que todos evoluam e todos cresçam e todos pratiquem o que está no LU. Eu só tenho a agradecer. Obrigada. Obrigado, Estela. Boa noite a todos. Eu, olhando para trás, a gente vê as outras administrações fizeram um bom trabalho. A administração atual, de uma maneira ou de outra, está colhendo os frutos, né? Está mostrando também esses frutos para a sociedade, né? Para a associação, e ver aí, realmente, dar parabéns também para as pessoas que plantaram isso, né? Se a gente hoje está com um número considerado, por exemplo, antigamente, uma reunião como essa, tinha duas, três pessoas, né? Hoje em dia já tem aqui umas 30 pessoas nessa reunião, e cada vez mais a UAB está sendo conhecida no Brasil, né? E a gente tem um horizonte bom pela frente, e depende de todos nós juntar, fazer esse trabalho aí de formiguinha, cada um fazendo o que pode fazer, e com a esperança de que cada vez mais o LU seja conhecido no Brasil e no mundo. Obrigado, Magela. Bom, eu deixo também o convite aí para que quem não se inscreveu e quem puder participar do nosso amigo secreto virtual também se inscreva. Por favor, entre em contato com a Estela, né? São todos muito bem-vindos lá, caso você não tenha compromisso aí. Terça-feira que vem. Terça que vem, né? Então, a Estela está lá, aguardo todos vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer uma festa bem bacana para encerrar as atividades aqui da nossa associação. Glauber, por favor, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Olha, eu como leitor e como participante também com vocês, vou compartilhar um pouco do meu sentimento quando me interagi com todos os grupos, com os grupos da UAB. Primeiro, toda a estrutura que vocês montaram de planejamento estratégico,
é fantástico. Então, parabéns pelo Damolin e todo mundo que colaborou, porque ali o que está escrito é a união de pensamentos de cada um, de pensamentos, entendimentos, vontades e sentimentos. E tendo visão, missão e planejamento, já se sabe para onde ir e que as coisas vão caminhar ao seu tempo, com a vontade do Pai, mas que as coisas vão caminhar. Então, parabéns, e isso é fundamental. Principalmente saber a missão e os valores que cada um participa, interage e distribui. Então, isso é fantástico. Um parabéns também pelo que vocês se proporam a fazer e fizeram. Grande parte é a disseminação, de abrindo espaço para quem quisesse entender, e vocês, a cada pessoa, vocês, no sentido de todo mundo, a cada pessoa que chegasse, a gente fosse iluminando a mente de cada um conforme o nosso entendimento também, e buscando respeitar a crença do outro, que até foi uma coisa que o Damolin colocou ênfase durante a apresentação. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Acredito que a OAB está bem direcionada, que a estrutura é funcional, porque vocês se proporam e aconteceram as coisas. E a minha sugestão é que é importante a gente ter algum tipo de referência. E todo o planejamento estratégico é fantástico. É o mindset que veio de business e é funcional, tanto que as coisas acontecem. A minha sugestão seria a gente mudar, pensar sobre o assunto, se isso faz sentido, e mudar, talvez, a forma da questão de captar pessoas. Porque, de fato, captar pessoas pode conotar um sentido não de prisão e não liberdade. Penso, talvez, e eu sei que não é esse o intuito da associação, até porque os valores estavam falando receber qualquer característica de pessoas. Então, talvez, se a gente mudasse a ideia para se pensar, de ser somente um ponto de referência, um lugar onde as pessoas possam entrar, absorver o que precisam e sair, ou entrar, absorver o que precisam e decidirem ficar. Mas que a gente não busque captar pessoas. Então, é uma sugestão, talvez a gente mudasse essa forma de mindset, que eu vejo que é normal e funcional quando a gente vai falar de business. É uma sugestão. Parabéns para todos os envolvidos e que muitos trabalhos e serviços para todos no próximo ano que vem. Obrigado, Glauber, achei legal a sua sugestão. Para quem não sabe, o Glauber entrou nos novos estudantes, né? Ele foi a primeira turma dos novos estudantes. Acho que a sua sugestão deu uma luz, cara. Eu entendi teu ponto. Vou pensar mais a respeito, vamos conversar um pouco mais, porque tá certo. Tá certo. Acho que faz sentido o que você está falando. O nosso objetivo não é correr atrás das pessoas. Se a gente pensar, a revelação, ela atrai por magnetismo. Jesus atraía as pessoas por quem ele era, não por quem ele corria atrás. E a gente tem que fazer a coisa da mesma forma. Eu gostei, obrigado mesmo pela sua sugestão, Glauber. Acho que a gente vai conversar. Eu até falei isso para uma pessoa essa semana que veio me pedir telefones de todo mundo que eu tinha para levar para o grupo dela, não sei o quê. Eu disse, olha, os que eu tenho são de pessoas que chegam. Porque, para mim, mais importante do que sair atrás de pessoas é receber quem chega. Sabe? E é isso que eu faço. Eu não saio atrás de pessoas para encher os grupos. Quem chega, a gente recebe. É porque está pronto para chegar. Eu acho que é bem por aí. E Pronto, eu gostaria até de complementar um pouquinho, que eu passo da minha experiência pessoal. Eu vivi 10 anos no mundo business. Então, e comecei com os 16 anos.
Então, a minha mente estava configurada para ver as coisas no ponto de visão empresarial. E depois disso, eu fui para empreendedorismo e fui aprendendo outras formas ainda no mundo empresarial. E no meio do caminho, depois de uns 6 anos que eu já tinha minha mente formada para ver as coisas no business, é que eu conheci a metodologia de Jesus. Então, é natural uma troca nossa de a gente deixar a nossa visão que a gente recebeu, até talvez da sociedade, da nossa experiência anterior, para uma coisa totalmente nova de se fazer. Então, eu confesso que eu estou aprendendo também essa visão e me coloco à disposição para a gente pensar junto numa forma de fazer, tá? Eu fiz a sugestão, mas também me coloco à disposição de pensar junto. Obrigado, Cláudio. Lúcia? Viu, Estela? E eu queria dizer que o que a Estela falou é verdade. Quem não tem que ir atrás. E quem chega porque está com sede de Jesus, com sede da busca, com sede da verdade, né? E eu não teria muito o que contribuir, porque eu cheguei ontem, digamos assim, no grupo. E estou conhecendo as pessoas agora, mas eu quero parabenizar o Marco pela apresentação. Eu acho que o planejamento estratégico está muito bom. E no próximo ano eu posso até contribuir. Esse ano não, porque eu estou começando a entender e a conhecer as pessoas, o processo, as coisas, bem direitinho. Aí no próximo eu tento contribuir. Mas quem chega, Estela, você tem razão, ninguém tem que ir atrás de ninguém. A pessoa tem que vir com sede de Jesus. É isso aí. Obrigado, Lúcia. Seu Moacir. Boa noite a todos, né? Eu já falei uma vez, mas eu queria dizer o seguinte, que a divulgação, o próprio nome, Urântia, é um nome assim que a pessoa... Eu, quando ouvi o nome, vi a figura do livro, vi a capa do livro, eu já me interessei. E realmente eu já fiz, antes de conhecê-los a todos, eu já divulguei muito. Muito não, desculpe, divulguei um pouco. Agora, esse referencial da Urântia é muito importante, porque vai ser o maior multiplicador para a ascensão dos objetivos, né? Então, é muito importante que se divulgue, mas tem que ter um referencial. E as pessoas que estiverem interessadas, eu, por exemplo, eu vi lá a capa do livro, eu vi a Urântia, alguns planetas, alguma coisa, e aquilo me chamou a atenção. Eu entrei no YouTube, escutei o Marcos falar, acabou. Então, esse referencial é de extrema importância. Se eu falar para uma pessoa sobre Urântia, ou alguns amigos, que a gente sempre discute isso, falar, o que é Urântia? Mas, olha, eu tenho que ter um referencial. Então, esse referencial que eu acho de extrema importância, que vai ser o grande multiplicador. Também, né? Então, eu também estou começando, né? Estou debutando aí, mas agradeço a todos pela atenção, pelo carinho, pela acolhida, né, que eu tive aí no grupo. E estou à disposição também para o que eu puder e souber fazer. Obrigado. Obrigado, seu Moacir. Uma coisa importante, Moacir, é que você falou, o Milton está pensando nisso de fazer referenciais com pequenos vídeos, com coisas todas, para chamar. Isso é um projeto que eu até esqueci de colocar, que a gente acabou não fazendo, mas de fazer pequenas chamadas mesmo com referenciais, com coisas. Ou, por exemplo, o trabalho que a Rosângela fez dos anjos, eu passei para uma pessoa, ela amou, porque ela adora os anjos, ela falou, cara, eu não tinha ideia que os anjos era isso. Então, a Rosângela ficou famosa. Isso também vai se tornando um referencial, a gente pôr esses pequenos trechos, essas coisas todas. Nós temos que ser criativos na forma de disponibilizar, porque a nossa função mesmo é disponibilizar a informação. Ela tem que estar disponível para as pessoas chegarem por atração. Por isso que eu gostei do que o Glauber falou. É verdade, a nossa função é deixar disponível. E todo o nosso planejamento está pautado nisso, é disponibilizar. E veja o quanto que a gente conseguiu, tudo bem que a pandemia ajudou, foi uma bênção num certo sentido, mas o quanto nós conseguimos disponibilizar em 6 meses de trabalho, porque tudo começou a partir de junho, a bem da verdade. Até então, a gente não tinha feito,
Nós começamos a partir de junho a fazer tudo isso. Então, em 6 meses, deu para fazer muita coisa. E dá para fazer mais ainda, né? Obrigado pela sua... Tá certa a sua sugestão. Vamos também considerá-la e colocar. E eu me disponibilizo a fazer mais vídeos. E aceito sugestões, tá? Eu já estava pensando nisso, Rosângela, não pensa não. Como comunicação, eu já estava pensando. Falei até na reunião, falei, vamos pegar a Rosângela. Já estou pensando em algumas coisas, mas também estou aberta a sugestões, tá bom? Então, essa questão dos anjos foi muito bonita e tem outras coisas que, independente de Jesus, porque é bom a gente mostrar outros aspectos para as pessoas, que a gente, vamos conversar assim, grande ideia, viu? Sim, e tem até coisas impressas. Aí já está quase terminado, e eu já vi essa loja aí que estão montando, já fiquei interessada, a gente já pode vender alguma coisa na loja, não sei se é para essa finalidade. Aí depois a gente conversa, Milton. Aliás, eu preciso ir mostrando para vocês o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso que alguém veja. Eu mostrava os vídeos dos anjos, eu encaminhava para o Milton, para o Henrique e para a Sueli. Agora, o Henrique e a Sueli estão tão ocupados, eu não sei para quem que eu encaminho. O Milton não tem escapatória, né? Mas para quem que eu encaminho? Você me fala, Continue disponível, pode encaminhar para mim também. Eu quero continuar sendo suas telespectadora. Então tá bom, tá? Sueli para o Milton. Legal. Tá? Que bom, vamos ter anjos em 2021 de novo, o bar. Muito bom. Se Deus quiser. Tamo aí. Amém. Bom, eu queria agradecer então a presença de todos vocês aí. Eu declaro aqui encerrada essa nossa Assembleia Geral Ordinária. Tá? E desejo a todos uma ótima noite. A gente vai continuar se vendo até o final do ano nas redes aí, tá bom? Tenham todos uma noite maravilhosa. Obrigado. Parabéns, pessoal. Parabéns. Trabalho maravilhoso. Parabéns. Parabéns, pessoal.